Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com a Maiara Vasconcelos, ela que é advogada, faz parte da equipe da SVA Souza Vasconcelos Advogados, e hoje a gente vai falar sobre seguro-desemprego. Seja muito bem-vinda, doutora Maiara, prazer conversar com você. Olá, Carla, o prazer é todo meu. Quero agradecer mais uma vez esse espaço para falarmos de um direito social tão importante que interfere de forma significativa na vida dos nossos trabalhadores. Com certeza. Eu queria que antes da gente esmiuçar as questões de quem tem direito e valor, eu queria que você explicasse, assim, o que que é o seguro-desemprego, quando é que ele foi criado, como é que ele foi pensado para a nossa sociedade? Bom, Carlos, o seguro-desemprego ele é um auxílio, né, governamental destinado para aqueles trabalhadores que, por algum motivo, foram dispensados do seu contrato de trabalho. E aí, naquele momento em que o trabalhador ele tem o seu emprego, né, retirado, digamos assim, da sua vida, ele precisa de um amparo até poder se realocar no mercado de trabalho novamente. Então, o governo ele dá esse amparo para dar um fôlegozinho para o trabalhador, para ele retornar, né, à sua atividade laborativa, e que a gente sabe que hoje está cada vez pior você conseguir retornar para uma atividade formal, né, com carteira assinada. O Perfeito. seguro-desemprego, na verdade, ele foi idealizado desde 1946 por Getúlio Vargas, né, na nossa Constituição, embora somente implementado décadas depois. Então, era um direito que foi assistido, né, como um direito social na nossa Carta Maior, mas foi regulamentado posteriormente e literalmente inserido na prática, né, da vida do trabalhador a partir da década de 80 e com a sua regulamentação plena no ano de 90, quando surgiu a legislação específica para dar o Gente, direcionamento, né, e a aplicabilidade para esse seguro social. perfeito. Entendendo o que que é, eu queria que você explicasse numa avaliação jurídica, né? Assim, a importância desse mecanismo social. Até porque, na verdade, quando o indivíduo trabalhador ele perde seu emprego, ele continua tendo as suas responsabilidades com água, luz e não sei o quê. Então, também tem uma questão jurídica para proteger esse trabalhador, não tem? Sim, na verdade, todo o nosso ordenamento jurídico, quando a gente fala da lei, a gente fala mais do que o que está escrito, é o princípio dessa lei, para que ela se destina, né? Então, há uma preocupação imensa, mais do que falar em custo de vida, é dar uma dignidade para aquele cidadão, para aquele ser humano, vamos colocar dessa forma. E quando a gente fala do trabalhador, a gente está falando de todo um contexto de uma família, né? Há um impacto familiar muito grande em relação à renda. Quando nós falamos do trabalhador, se a gente está falando que ele tem a renda própria, ele tem a renda, às vezes, do companheiro, da companheira, dos seus filhos, ou até daqueles agregados que ele dá o suporte financeiro. Então, esse direito social ele se torna importantíssimo. Por quê? Porque ele vai dar um direcionamento de dignidade para aquele ser humano, para aquele trabalhador, né? Então, quando a gente fala da regulamentação do seguro-desemprego, nós estamos falando de todo o conjunto de direitos que estão atrelados à dignidade da sobrevivência do ser humano. Então, por isso que ele se torna tão importante e tem um olhar tão, vamos colocar assim, condescendente em relação ao empregado, porque se torna, né, um mecanismo único de dar a ele esse desafogo, né, esse respirar, enquanto ele tenta retornar para o mercado de trabalho. Né, e a gente sabe que está cada vez mais difícil. Então, dentro dessa ideologia do direito, dentro dessa questão, né, do princípio, como dar um amparo a esse trabalhador, nós temos ali, mais do que uma lei que regulamenta, uma diretriz de dar um amparo social a todos aqueles que necessitarem. Então, nós temos como um paliativo, um comparativo aí a esse benefício, por exemplo, o benefício de prestação continuada, que seria destinado àquelas pessoas que vivem em vulnerabilidade social. Embora o seguro-desemprego não tenha esse requisito, ele faz também, tem essa finalidade de dar esse amparo emergencial para aquele trabalhador que está em dificuldade financeira. Perfeito. Agora, afinal de contas, quem tem direito ao seguro-desemprego? Bom, o seguro-desemprego, por ser destinado ao trabalhador, né, ele tem a exigência de que essa pessoa ela tenha que ter trabalhado
dentro da formalidade. Quando eu falo formalidade, é com a carteira de trabalho assinada. E aí, assim, muitas pessoas que iniciam a vida laborativa têm os contratos de trabalho curtinho, às vezes, quando vão solicitar o seguro-desemprego, tem um benefício negado. Mas por quê? Porque o seguro ele é destinado para pessoas que ela tenha pelo menos um período de contrato de trabalho em validade. E aí a lei ela vai escalonando, por exemplo, quando você pode solicitar esse seguro-desemprego. Então, quando você tem o seu primeiro vínculo e a primeira necessidade de pedir o seguro-desemprego, a lei ele exige que você tenha pelo menos 12 meses de contrato de trabalho ativo. Fiquei desempregado. Ah, entrei num outro trabalho, fiquei mais um período. Aí a lei ela já flexibiliza, fala, olha, agora você precisa só ter 9 meses de contrato ativo para poder fazer a segunda solicitação. E aí, para aquela pessoa que já está no seu terceiro contrato de emprego ou necessitou fazer o seu terceiro pedido de seguro-desemprego, a lei ela exige apenas 6 meses desse vínculo formal com a empresa. Tá? Nós estamos falando aqui de períodos mínimos que você tem que ter para fazer a solicitação. Então, quanto mais longo a sua relação de emprego durou com aquela empresa, né, provavelmente você já vai satisfazer os requisitos para fazer a solicitação do seguro-desemprego. Essa condição do tempo do contrato de É trabalho é nova. um dos requisitos que a lei exige, né? Também exige que a pessoa não possa, né, ter pedido as contas, vamos colocar dessa forma, e tenha sido demitido sem justa causa, né? São aqueles casos em que, por interesse do empregador, a pessoa ela é demitida. Então, aquelas pessoas que são demitidas porque praticaram uma falta grave, elas são excluídas aí desse amparo, social. Legal. Quando a gente está falando ainda de quem tem direito ao o seguro-desemprego, uma coisa é o jovem aprendiz, que trabalha com forma de contrato por mais de um ano, mas ao que me parece não tem direito ao seguro-desemprego. É isso mesmo? Bom, então, Carla, é um tema polêmico a questão do jovem aprendiz, mas não existe nenhuma vedação a esse recebimento do seguro-desemprego. E eu digo isso por quê? Porque o jovem aprendiz, embora exista um contrato de trabalho específico, né, em que ele vai ter que preencher alguns requisitos para participar daquele programa da empresa, ele pode ser beneficiário de seguro-desemprego se essa empresa, por exemplo, encerrar suas atividades ou decretar falência. Então, é uma coisa que o próprio a jovem aprendiz não causou e ele precisa desse amparo porque ele estimava que o contrato dele, por exemplo, iria durar 2 anos e não durou. Né? Então, até a questão de você eleger um trabalhador para ser jovem aprendiz, a gente tem a questão da idade, tem que ter entre 14 e 24 anos, ele tem que estar exercendo alguma atividade de formação. Né? Então, assim, diferente do contrato de estágio, que você não tem contrato de emprego, já o jovem aprendiz ele tem essa vinculação. Contudo, né, ele, diferentemente dos demais trabalhadores, se o contrato dele termina nos 2 anos, ele não pode pedir o seguro-desemprego. É somente nessa hipótese quando a empresa ela encerra suas atividades ou decreta falência. Aí sim ele pode fazer a solicitação desse amparo. Maravilha. Voltando para quem tem direito ao seguro-desemprego, vamos falar sobre o tempo, esse período de cobertura desse seguro. Você falou que o trabalhador teve seu primeiro trabalho, carteira assinada, prazo mínimo de 12 meses de trabalho numa mesma empresa. A partir daí, foi demitido e ele vai ter direito ao primeiro pedido do seguro-desemprego. Por quanto tempo este trabalhador vai ter direito a esse seguro? Carla, nós temos uma variação legal que você pode ser beneficiário de 5 parcelas, chegando até 3 parcelas, né? Tivemos uma alteração, antigamente eram 6 parcelas, então já diminuiu um pouco esse tempo de duração do seguro. Então, vai levar muito em consideração ao tempo que efetivamente ele tem de contrato de trabalho com aquela empresa. Então, cada caso vai ser um caso, porém, vai estar acobertado que pelo menos 3 parcelas ele terá para receber, né? E aí podemos chegar no máximo 5 parcelas. Aproveitando até esse ensejo sobre o período de duração,
nós temos também a forma de cálculo desse benefício, Do né, desse valor seguro. propriamente dito. Exatamente. E aí o próprio Ministério do Emprego ele vai utilizar, né, as últimas três contribuições ou três salários recebidos pelo aquele empregado para poder fazer o cálculo do seguro-desemprego dele. E aí a média dessa média salarial depois vai ser aplicada uma tabelazinha que cada ano ou a cada 2 anos eles emitem para poder fazer a fixação daquele seguro-desemprego. Então, nós temos ali um escalonamento em relação ao valor do salário. Então, quanto maior o salário, né, você tem uma tabela ali em que você tem um ajuste do que você vai para receber. Via de regra, quando nós falamos de trabalhadores, nós estamos falando da grande massa de brasileiros que recebem ou muito próximo ao piso da sua categoria ou próximo ao salário mínimo. Então, assim, a expectativa de recebimento também vai ser em torno daquele valor que efetivamente ele recebia de salário. Então, nós estamos falando de uma projeção um pouquinho diferenciada para aquelas pessoas que têm um salário um pouco fora da realidade da grande massa. Então, via de regra, nós teremos aí o benefício concedido próximo ao salário mínimo para boa parte dos empregados. Perfeito. Ainda falando de dinheiro, quantidade de dinheiro, existe um valor mínimo que o trabalhador possa vir a receber e um valor máximo que o trabalhador possa vir a receber com relação ao seguro-desemprego, para a gente já entender, para o trabalhador entender assim, nossa, não vou ganhar menos do que um salário mínimo, por exemplo, mas não vou ganhar mais do que R$ 4.000. Existe já que tudo é tão caso a caso, existe pelo menos esse piso e esse teto quando o assunto é seguro-desemprego? Então, Carla, o valor mínimo é assegurado é pelo menos o salário mínimo, né? Isso daí já é pacificado tanto para os benefícios previdenciários quanto para o seguro-desemprego. A questão vai ser a respeito dessa variação, né, das pessoas que recebem acima do salário mínimo. E eu estou até aqui com a tabelazinha aberta, expedida, né, pela circular do Ministério do Emprego, a respeito da forma como esse benefício ele pode ser calculado. O Então, assim, nome a gente disso é não cola, tem doutora. cola, porque são Tá muitos números para a certíssima, para a gente gente conseguir nortear quem está guardar, assistindo a gente. até porque a sistemática da multiplicação, né, ele vai aplicar de forma diferenciada para cada faixa de salário. Então, por exemplo, quando eu falei da média salarial, né, que é feita com os três últimos salários daquele empregado, o Ministério do Emprego ele utiliza essa informação e aí ele vai fazer a multiplicação de acordo com o resultado obtido. Então, assim, para aquela faixa de salário médio de até R$ 1.858, você aplica um multiplicador de 0,8, você vai ter aí um rendimento próximo a 1.400. Para aquelas pessoas que tiveram a média salarial entre 1.858 até R$ 3.097, a gente vai ter aí, né, o que exceder a esse valor de 1.858, você ainda multiplica por 0,5 e soma ao valor de 1.486. Isso aí Ixi, vai vai dar um perdendo. rendimento próximo a R$ 4.000. E para aquelas pessoas, né, que tiverem um valor da média salarial acima de 3.097, você não pode, então, incidir outros ganhos ali, então ela vai receber próximo ao que ela efetivamente tinha na faixa de salário médio, tá? É uma tabelinha um pouquinho chatinha, que é aplicada, né, por uma circular do Ministério do Emprego, né, Trabalho do Emprego. Porém, a gente não pode perder a visão, como eu expliquei, de cada caso é um caso, tem que analisar os próprios salários do último contrato para poder fazer esse cálculo, né? Que, embora não seja um cálculo mirabolante, exige um pouquinho de atenção. O que a gente sempre traz a informação para o empregado é que ele não pode receber muito abaixo do que efetivamente ele recebia no seu último contrato de emprego. Então, assim, eu ganhava R$ 3.000, estou recebendo um salário mínimo. Opa, teve algum cálculo errado aí, feito na hora de conceder o benefício. Mas como, Carla, o próprio Ministério do Trabalho e do Emprego, ele utiliza até mesmo as informações trazidas, né, pelas contribuições daquele empregado, é difícil ter uma dissociação do que efetivamente ele recebia com o que ele vai ganhar. O que a gente tem acompanhado aí até em relação à judicialização desses pedidos de seguro-desemprego é que muitos empregados, ao serem demitidos, eles começam a receber o seu seguro-desemprego no valor correto, porém, para não perder o tempo de contribuição, vão lá e pagam o carnezinho paralelo.
a esse tempo que ele está recebendo seguro-desemprego, como Uhum. contribuinte individual. Ele vai lá no INSS, pede um carnezinho e começa a pagar. E aí o Ministério do Trabalho ele faz um cruzamento de informações e ele verifica o seguinte, olha, um dos requisitos para você receber o seguro-desemprego é você ter sido demitido, sem justa causa, E não está trabalhando. ter pelo menos assim, ter os 12 meses de vínculo com aquela empresa, e você não pode estar exercendo nenhuma atividade de trabalho, seja formal, com outra carteira assinada, porque se você tiver com uma nova carteira assinada dentro daquele período do seguro-desemprego, automaticamente seu benefício é cancelado, ou então, quando você inicia uma atividade de trabalho informal. Eu estou falando daquele contribuinte individual. Isso é um erro crasso e traz muito contratempo para aquele empregado. Por quê? Ele acha que ele vai conseguir aquele tempo de contribuição favorável a ele à aposentadoria se ele pagar paralelamente ao seguro-desemprego o benefício, a contribuição. Ele não está errado. Contudo, ele não pode contribuir como contribuinte individual, ele tem que entrar com contribuição como contribuinte facultativo, porque nesse ponto não vai ter cruzamento de informação. Só para fins de esclarecer quem estiver nos ouvindo, o contribuinte facultativo é aquela pessoa que quer contribuir para a sua aposentadoria, mas não tem declaração de renda alguma. Então, quando ela faz esse tipo de contribuição como facultativo, não tem esse cruzamento de dados com o Ministério do Trabalho e do Emprego e não é subentendido que ele está tendo renda, porque para você ser contribuinte facultativo, você não tem renda nenhuma. Então, é legítimo aquele empregado que, sendo demitido, está de seguro-desemprego, ele utiliza até parte do seguro-desemprego para pagar a sua seguridade social, o INSS, mas ele tem que recolher pela alíquota e pelo código do contribuinte facultativo, tá? Isso Porque é um senão primeiro ele está. ponto. O primeiro ponto, senão ele está sujeito a perder o seguro-desemprego Exatamente, no meio senão do é caminho. automático. Nós já tivemos inúmeros casos aqui em que o empregado foi demitido, estava de seguro, e aí foi lá contribuir com o contribuinte individual. E aí ele teve o benefício cancelado, né? Suspenso, o Ministério do Trabalho suspendeu o benefício, e aí ele ficou assim, o que eu faço? Eu não estou recebendo renda nenhuma. Mas a contribuição individual, ela tem como pressuposto, ela pressupõe que ele esteja tendo alguma renda para contribuir. Por isso que dá esse choque de informação. É claro que nós ingressamos com a ação, justificamos que foi até uma falta de informação do próprio trabalhador, que o INSS também não orientou ele que deveria recolher como facultativo e que efetivamente ele não tinha nenhuma renda paralela ao período de seguridade do seguro-desemprego. E, nesse ponto, a ação foi favorável, o juiz reconheceu o direito desse trabalhador em manter o seguro-desemprego e foi afastado o cancelamento. Mas é um ponto para chamar a atenção de quem estiver nos ouvindo, para não ter todo esse contratempo, porque embora Com você possa certeza. demandar judicialmente, esse valor para a pessoa se torna imprescindível naquele período que ela está recebendo. Então, faltar aqueles meses, para ela pode comprometer de forma considerável a sua subsistência. Com certeza. Agora, uma questão muito importante é como solicitar. E aí, assim, o trabalhador foi demitido, foi notificado do encerramento do seu contrato, é feito o processo de homologação, e aí o que, que ele tem que fazer para que avalie se ele tem ou não direito a receber, já que tem todos os critérios. A legislação ela traz um período em que esse trabalhador ele pode requerer, junto ao Ministério do Emprego, o pedido de seguro-desemprego, né? É de 7 a 120 dias da data da homologação dessa rescisão. Então, eu estou com o termo de rescisão em mãos, eu já posso me dirigir ao Ministério do Trabalho e solicitar, então, o pedido do seguro-desemprego. Hoje, o sistema está muito mais fácil, Carla, porque a gente pode fazer essa solicitação online, ou então, pelo 0800, agendar. Né? De qualquer forma, você tem que ter um agendamento efetivo. Normalmente, o Ministério do Trabalho pede para que esse empregado leve a documentação até uma agência, para que eles façam uma avaliação, conferência, e, dada a entrada no pedido, o Ministério do Trabalho tem até 30 dias para fazer o primeiro depósito. Né? E aí a pessoa recebe pela Caixa Econômica Federal, quem tem um cartão cidadão, se torna até mais fácil, ele pode receber no caixa eletrônico do próprio Banco da Caixa Econômica, na loteria, que seja conveniada a Caixa Econômica, ou se ele não tivesse cartão cidadão, não souber manusear, por exemplo, o aplicativo ou até o caixa eletrônico, ele pode sacar na boca do caixa do banco, né, na Caixa Econômica. Então, hoje o sistema está muito mais prático, né, para você dar a entrada e acompanhar o procedimento. O que nós alertamos também em relação quando você dá a entrada ao pedido, demora mais do que 30 dias para entrar,
o valor, é que provavelmente esse requerimento caiu em alguma exigência. E quando eu falo exigência, é documentação que está incompleta, ou então foi verificada ali uma incompatibilidade em relação a esse benefício, por exemplo, aquela contribuição individual, ou então uma carteira de trabalho que não foi dada abaixo, aí fica aquilo lá pendente. Então, assim, são situações que podem retardar o recebimento. Outra questão que eu gostaria de trazer para quem está nos acompanhando aí nesse dia tão agradável é sobre a questão das pessoas que vão solicitar o benefício, o seguro-desemprego, e por algum motivo o Ministério do Trabalho alega que não pode pagar porque existe algum período que lá para trás que está em investigação. Né? Então, vou dar um exemplo aqui, aquele trabalhador que no segundo contrato de trabalho dele, ele solicitou o seguro-desemprego, pagou o contribuinte individual paralelamente, ele recebeu, mas aí ficou aquela informação no sistema de que aquele pagamento foi feito indevidamente, porque ele tinha uma renda paralela ao recebimento do seguro-desemprego. E aí a pessoa vai lá, dá entrada quando ela está no terceiro contrato de emprego, teve seu contrato rescindido, chega lá no Ministério do Emprego e fala, olha, vim aqui entrar com meu pedido de seguro. E aí vem a informação de que ele vai ter que precisar compensar o que ele recebeu indevidamente. Eu já alerto que na nossa legislação não existe nenhuma norma que determine essa compensação. E as compensações que são feitas, a gente tem o entendimento que são ilegais. Então, nós temos ações aqui já em curso, em que a pessoa foi fazer a solicitação do seguro-desemprego e, por algum motivo, alegaram que havia uma compensação e aí o entendimento jurisprudencial, ou seja, da própria justiça, é que essa compensação é ilegal. Por quê? O Ministério do Trabalho e Emprego tem metodologia própria e ações próprias para reclamar eventual benefício recebido indevidamente. Ele não pode compensar no novo requerimento. Então, isso é um ponto que fica em alerta. Se eu fui lá, tive meu benefício suspenso por algum motivo, entenda que essa suspensão ou negativa de conceder o seguro-desemprego, ela é ilegal. Perfeito. Falando em ilegalidade, a gente também pode falar que se o trabalhador consegue um novo emprego, ele precisa necessariamente fazer a anotação correta na carteira, não pode dar aquele migué de não assina minha carteira agora porque eu ainda estou recebendo seguro-desemprego e aí vou dobrar a renda. Isso é completamente ilegal e pode ocorrer o quê? Caso esse tipo de situação seja realizada? Bom, Carla, o primeiro, a gente sempre trabalha, né, no direito com a boa-fé, né? E aí, quando a gente tem algumas questões desse jeitinho brasileiro, não é muito bem visto, tanto para os órgãos públicos quanto pela própria justiça. Eu acho que a transparência nas relações, elas precisam ser evidentes aí no contrato de emprego. Isso, quando a gente entra num novo contrato de trabalho, e a gente pede para o patrão, né, dar aquele jeitinho, aqueles 6 meses de suspensão, é complicado para o próprio empregador, porque ele também se coloca numa temerariedade muito grande, numa eventual fiscalização no Ministério do Trabalho, verificar que existe um empregado sem a formalidade daquele contrato, e para o próprio empregado, se ele estiver recebendo seguro-desemprego e ficar constatado que ele praticou ali uma fraude, e quando eu falo a fraude, nem de má fé, eu quero realmente receber, às vezes a pessoa, por falta mesmo de conhecimento, faz esse tipo de negociar. E aí ele tem a questão de ter o seguro-desemprego dele, né? Bloqueado, cancelado posteriormente, e o Ministério do Emprego, o Ministério do Trabalho, pode solicitar, por meio de uma ação, o reembolso desses valores que foram recebidos indevidamente. Eu já alerto aqui que, se foi um dos casos de quem estiver nos ouvindo, o Ministério do Trabalho não pode fazer uma compensação por um outro seguro-desemprego, mas eles podem, por via própria, requerer que aquele trabalhador retorne aos cofres públicos o que recebeu indevidamente, porque já estava trabalhando no período em que teve o seguro-desemprego deferido. Perfeito, entendido. Maíra, a gente está chegando no final do nosso bate-papo e eu queria te perguntar: quem tiver dúvidas, pode encontrar mais informações nas unidades sindicais das suas categorias, já que tem acompanhamento jurídico e tal, e também com vocês?
Sim, Carla, e na verdade o sindicato, nos últimos 5 anos, ficou muito abaixo da sombra, né, da desconfiança. Muitos trabalhadores não queriam procurar informações no sindicato, quando na verdade o sindicato do empregado ele é ali um aliado para a defesa desses direitos. Então, assim, o que a gente sempre verifica que há uma atenção dos próprios sindicatos em dar a correta informação, e às vezes o empregado ele está no escuro porque não foi procurar essa informação adequada, né? Então, assim, a primeira via ali é o próprio sindicato, porque muitas vezes, até o encerramento daquele contrato, né? A homologação foi feita no próprio sindicato, ou então porque o sindicato tem documentação que pode corroborar na hora de fazer o requerimento, e até auxiliar para aquelas pessoas que não sabem manusear muito bem, né, a rede de informática, para fazer a solicitação online. Tem muitos sindicatos que também prestam esse tipo de assessoria, inclusive assessoria jurídica, né? Todos os sindicatos hoje têm a assessoria jurídica para dispor para os seus sindicalizados. Então, a importância do sindicato é muito grande, não só de levantar a bandeira para os direitos sociais e voltados para o direito do trabalho, como também dar a correta informação e assessoria para os seus sindicalizados. Claro, o escritório aqui está sempre à disposição, nós temos essa veia de orientação jurídica, né, até gratuita para os trabalhadores sindicalizados, para dar a correta informação, tanto nessa parte de seguro-desemprego, quanto também para a parte previdenciária, para a pessoa não ficar no escuro. Mais do que, eu sempre falo que mais do que você ter um cliente, você tem que ter alguém informado. É o nosso papel social do advogado, não só o nosso escritório, como acredito que todos os outros que estejam aqui na nossa região. Mas o Souza e Vasconcelos está de portas abertas para dar eventual esclarecimento, seja pelo telefone. Se você me permitir, deixo o contato aqui Por para quem tiver favor. alguma dúvida, que é o 2245-7364. Né? Vou Maravilha. falar com a nossa secretária, ela vai dar o direcionamento e a orientação para o advogado responsável. Maiara, muitíssimo agradecida pela gentileza. É sempre um prazer falar com você. Obrigada de verdade, foi ótimo. Eu que agradeço, viu? Até a próxima, Carla. Até Boa a tarde. próxima. Obrigada a você que ficou com a gente. Espero que tenha entendido um pouquinho sobre seguro-desemprego e que você não precise utilizá-lo. Que você consiga o emprego, se mantenha empregado para a gente ter um país andando cada vez mais para frente. Obrigada, Mayara. Obrigada a você de casa. Um beijo grande. Até o próximo. Tchau, tchau.